Amém? Quem lê aí para mim, por favor? Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Amém. Glória a Deus. Esse versículo ele deixa bem claro, diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse versículo ele deixa bem claro que Deus nos criou com um propósito. Ele deixa bem claro que Deus não nos criou apenas por criar, mas o Senhor ele nos criou com um propósito. Ninguém veio ao mundo por acaso. Ninguém está aqui simplesmente por estar. Você não veio aqui hoje, não, Senhor, eu vim a esse mundo por acaso. Meu pai e minha mãe não me planejou. Ninguém me planejou. Quero falar, meu irmão, você não está aqui hoje por acaso, você não vê esse mundo por acaso, você não está aqui por estar. O seu pai e a sua mãe, talvez, ele não planejou ter você, mas você é um projeto de Deus. Você é um projeto do Senhor. A própria palavra de Deus diz, onde a gente lê, diz que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você foi escolhido por Deus. Você não veio ao mundo por acaso. Quero falar para você, você não está aqui hoje apenas por estar. Você não veio apenas ao mundo por vir, só apenas para dizer, não, eu vim só ao mundo. Não, meu irmão. Você foi escolhido por Deus. Deus te planejou. Quero falar para você, Deus, além dele te planejar, Deus ele traçou um projeto. Deus tem todo um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus, ele tem um plano para nós. Deus tem coisas maravilhosas para a gente viver. Meu irmão, eu quero falar para você agora algo que eu e você devemos entender, meu irmão. Talvez você me pergunte aqui, Cícero, qual é o meu propósito? Para que Deus me criou? Quero falar a você, meu irmão, Deus nos fez para a gente ser profeta às nações, para a gente pregar para lá a palavra, para a gente pregar o evangelho, para a gente levar as boas novas a quem precisa, para a gente levar o evangelho da luz, aqueles que não conhecem ao Senhor, conhecer através de mim, através de você. Deus nos chamou com um propósito, eu e você vai ser Bíblia nesses dias, para aqueles que não, para muitas pessoas que não pegam a Bíblia para ler, eu e você vai ser Bíblia para elas. E você vai falar do amor de Deus para elas. Deus nos criou com um propósito, e o propósito de Deus é esse. Ele nos chamou como profeta. Irmão, a maior atitude errada é que Deus nos criou com um propósito, quando a gente sabe qual é a maior dificuldade, o maior erro da nossa vida, que Deus nos criou com um propósito, e a gente tenta andar longe dos propósitos de Deus. E a gente tenta andar longe daquilo que Deus nos chamou. A gente tenta andar longe da vontade, daquilo que Deus quer que façamos. Mas às vezes a gente deixa de fazer por aquilo que Deus quer para fazer o que queremos. Irmão, um homem, quando ele vai andar longe dos propósitos de Deus, jamais ele vai ser feliz. Uma pessoa, quando ela deixa de viver aquilo que Deus quer, para viver os desejos dela, para viver aquilo que Deus preparou para ela, e ela vai viver a vontade dela e não vive aquilo que Deus preparou, uma pessoa dessa, ela nunca vai conhecer a verdadeira felicidade. Uma pessoa dessa, ela nunca vai conhecer o verdadeiro amor. Mas se ela for desfrutar daquilo que Deus preparou para ela, uma pessoa dessa, ela vai saber o que é felicidade, ela vai saber o que é amor, porque ela está vivendo os propósitos de Cristo. Ela vai estar vivendo para aquilo que ela foi chamada. Ela vai entender que eu fui escolhido por Deus e eu já me conheci antes mesmo de eu nascer. O mundo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiserem. Deus me conhecia, Deus me escolheu. Eu sou um projeto de Deus, eu sou filho de Deus. Deus tem um propósito na minha vida e eu vou viver para aquilo que Deus me chamou. Meu irmão, quem entende que foi escolhido por Deus, quem entende que foi chamado, Deus consagrou você para ser profeta às nações. Você sabe o que é isso? Você não foi consagrado por pessoas, você não foi consagrado pelo seu pai, não. Quem te consagrou foi Deus. Você foi consagrado por Ele. Irmão, quero falar para você, Deus não nos criou para a gente viver uma vida de infelicidade, uma vida cheia de mágoa, uma vida envergonhada, não. Deus não nos criou com essas coisas, Deus nos criou com um propósito. Muitas pessoas vão querer nos parar, vão querer nos envergonhar, mas Deus tem um propósito na sua vida. E o diabo, às vezes, todo momento ele vai chegar para você e vai querer parar você. Sabe o que é que às vezes o diabo vai querer fazer? O diabo vai querer fazer como fez com Eva e Adão. Quando eles comeram daquele fruto que ele não podia comer, ele começou a olhar para eles mesmos. Quando ele comeu do fruto que ele olhou para ele mesmo, eles perceberam que eles estavam o quê? Nu. Eles viram a nudez dele.
Eles viram que ele era imperfeito. E sabe o que é que o diabo vai querer colocar na nossa vida para que a gente não viva o perfeito de Deus? Ele vai querer que ele vai colocar na nossa mente para a gente olhar para nós mesmos e ver a nossa nudez, ver que a gente é pecador. E quando a gente começa a olhar para nós mesmos, Roberto, a gente começa a olhar para nós mesmos e o diabo começa a nos acusar, falar: você não merece, você é um pecador, você erra. Mas se a gente entender que foi a graça de Cristo que nos alcançou, e quando Cristo olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele vê Cristo em nós. Irmão, se a gente começar a olhar para nós mesmos, a gente nunca vai receber a graça de Deus. Se a gente começar a olhar para nós mesmos, a gente nunca vai viver os propósitos de Deus. Porque se a gente começar a olhar para a nossa nudez, a gente é imperfeito. Se a gente começar a olhar para nós mesmos todos os dias, a gente vê que a gente não merece. Mas eu quero dizer para você aí, você não merecendo. Ele morreu naquela cruz, Ele foi por mim, por você, falando: eu te amo e eu morri por você. Deus, quando olha para você, meu irmão, talvez você está olhando para você hoje, você fala: Cícero, eu sou imperfeito, mas Deus está olhando para você, Ele não está vendo suas imperfeições, Ele está vendo Cristo em você. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, entende que você nasceu para viver um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que viver aquilo que Deus chamou para você viver. Temos que levar as boas novas do Senhor. Ser cristão, hoje o cristão pegou uma moda que ser crente é apenas ir numa igreja, ser crente é apenas ir numa célula, ser crente é apenas a gente chegar na nossa casa orar, ser crente é apenas pregar uma Bíblia e a gente ler. Quero falar para você, cristianismo não é apenas isso. A gente temos que viver isso sim, temos que viver vida de oração, temos que estar na igreja, temos que estar na célula, temos que ler a Bíblia, mas também temos que pregar a palavra de Deus lá fora. Deus diz que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Tem que pregar a toda criatura. O evangelho ele não tem que ser pregado apenas entre quatro paredes, mas ele tem que ser pregado no mundo inteiro. E foi a quem que Deus chamou? Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você, o propósito de Deus é esse, que Deus disse: eu te consagrei, filho. Eu te consagrei profeta às nações. Você é consagrado por Deus. Mesmo se ele lá fora às vezes diga não, mas eu quero dizer para você, você está levando a palavra de Deus e Deus vai convencer e o milagre de Deus vai vir. Mas às vezes quando a gente não entende o propósito de Deus, quando a gente não entende que aquilo que Deus nos chamou para a gente viver, muitas vezes a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nossas vidas. Quero falar para você, meu irmão, mas a gente devemos atentar de fato para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quero falar para você, a minha vida e a sua vida não é limitado pelas coisas aqui terrenas. A nossa vida aqui é passageira. Estamos aqui de passagem, mas eu quero falar para você, quantos estamos aqui, vamos cumprir o propósito de Deus. E quantos estamos aqui de passagem, aqui tudo é passageiro, aqui tudo um dia passa, mas a palavra de Deus é eterna. Essa não passará. As coisas terrenas, tudo um dia vai passar. Quantas vezes a gente não vive o propósito de Deus? Porque gastamos a nossa vida naquilo que não convém a Deus, naquilo que não agrada a Deus. E quando a gente, às vezes, passa muito tempo, Bruno, da nossa vida, investindo naquilo que não é para Deus, investindo nas nossas vidas, daquilo às vezes que é nosso bem, sabe o que é que acontece? Às vezes a nossa vida se torna cansada, Berto. E quando chega para fazer a obra de Deus, sabe o que acontece? Eu não vou fazer porque eu estou cansado do nosso dia a dia. Eu não posso fazer a obra de Deus porque eu estou cansado demais, eu trabalho demais. Meu irmão, não gasta as suas vidas, não gasta toda a sua vida naquilo, meu irmão, que é natural. Vamos buscar as coisas sobrenaturais, vamos investir a nossa vida na obra de Deus. Eu não quero dizer aqui que você tem que deixar de trabalhar, mas eu quero dizer para você, Deus não chama desocupado, Deus chama os ocupados. Cícero, são ocupados demais, esses que Deus chama. Talvez você está aqui e você falou, trabalho demais, mas foi você que Deus chamou. Meu irmão, algo que a gente tem que ter no nosso coração é viver o propósito de Deus. Quantas pessoas hoje que ela está gastando a vida dela, trabalhando demais, investindo nas coisas terrenas demais, e sempre para Deus ela fala, eu estou cansado, eu não posso, eu não tenho tempo. Uma pessoa dessa, ela acaba com a vida dela, ela gasta a vida dela, e ela nunca vai conhecer a felicidade verdadeiramente. Mas aquele que vive o chamado de Deus, que vive o propósito de Deus, e ele fala, eu fui consagrado por Deus, eu fui chamado para ser profeta em minha essa geração, e eu vou viver para Deus, a minha vida é pregar o evangelho, a minha vida é viver a vontade de Deus, eu tenho que sonhar os sonhos de Deus, eu tenho que fazer aquilo que está no coração de Deus e não no meu coração. Irmão, teve uma pessoa aqui, um jovem que eu fui conversar, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou, não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais ir para a igreja. E eu simplesmente não falei para ele, não julguei ele. Eu falei, eu entendo você, irmão. Porque você não quer ir para a igreja. Sabe qual é o seu problema? O seu problema não é a igreja.
O seu problema não é Deus. Sabe qual é o seu problema? Que você está levando a obra de Deus como se fosse um trabalho, onde isso cansa. Quando a gente vive a obra de Deus como se fosse um trabalho, eu vou porque eu tenho que ir, Laílson. Eu faço uma célula porque eu tenho que fazer. Um dia isso vai se tornar cansativo, porque você apenas faz parte, mas você não participa. Aqueles que vivem envolvidos na obra de Deus, ele é apaixonado, porque apenas ele não faz parte, ele participa do corpo. Ele tem compromisso. Irmão, você vê que pessoas, ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, mas aquelas pessoas que aceitam Jesus, que apenas ela vem fazer parte do ministério, Alberto, que ela vem culto após culto, célula após célula, chega um dia que ela para, ela fala, eu não vou mais, porque apenas ela congregava, ela não participava da obra. E quem está ali apenas só por estar fazendo, só por ir um dia vai cansar. Mas aquele que está envolvido no corpo, a cada dia o Senhor vai botando a paixão, vai botando o prazer, e ele encontra o propósito dele em Cristo. E quando a gente encontra o nosso propósito em Deus, isso é motivo de felicidade, a gente não quer parar. Sabe por quê? Porque a gente se sente importante no corpo de Cristo. A gente sabe que a gente tem parte naquilo, meu irmão. Por isso eu quero falar para você, não viva a obra de Deus como se fosse uma obrigação. Não viva para Deus como não, Cícero, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na célula, porque se eu não for, eu vou para o inferno. Se eu não for, Deus vai fazer isso, irmão. Quero falar para você, para servir a Deus, a gente não tem que servir apenas por conta disso, não. A gente tem que servir a Deus porque Ele é bom e porque amamos estar junto dEle. Não temos que servir a Deus apenas por medo. Não, mas se eu não servir a Deus, eu vou para o inferno. Não, meu irmão, quero falar para você, não temos que servir a Deus por medo, não. Temos que servir a Deus porque amamos estar na presença dEle. Porque ansiamos por Ele e a gente entende que fomos chamados por Ele para viver um propósito. Entendemos que estamos aqui hoje não apenas por estar, estamos aqui hoje porque Deus já tinha planejado esse dia para a gente estar aqui. Irmão, quantas das vezes a gente vem numa vigília como essa, chega aqui cansado, sem querer vir, chega aqui, Deus nos renova. Saímos daqui renovados. Saímos daqui de outra maneira. E quantas vezes a gente mesmo, vem a gente aqui, a gente sai cansado, vem aqui, recebe, voltamos para nossa casa. E quando a gente chega lá, Alberto, a gente para e fala, eu ia perder essa vigília hoje. Foi bênção na nossa vida. E a gente para naquele tempo, cai na real, falou, ainda bem que eu não faltei. Mas sabe o que é que acontece na outra semana? O cansaço vem, você sabe que a semana anterior foi bem, mas a gente faltamos de novo. Foi como se nada tivesse acontecido. Foi como se a gente não tivesse vivido algo, não tivesse vivido nada com Deus. É como se fosse apenas algo que a gente viveu com Ele, mas passou, esquecemos. Não foi algo bom, meu irmão, mas eu quero dizer para você, aquilo que vivemos com Deus não devemos esquecer. Se a gente viveu algo bom, a vigília hoje está sendo bênção na minha vida, mas eu digo para você, sexta-feira vai ser melhor ainda, meu irmão. Hoje é um momento que você está tendo com Deus, mas sexta-feira que vem Deus quer viver outro momento com você. Entendo que você está aqui para viver um propósito. E a gente, se está aqui para viver um propósito, temos que viver a vontade do Senhor. Temos que viver para aquilo que Deus nos chamou. Irmão, você sabe o que é? Deus nos escolher para ser profeta dessas nações. Deus nos deu o privilégio. Deu o privilégio para mim e você ser testemunha, Alberto, dele aqui na terra. Você é testemunha de Cristo, meu irmão. Você é testemunha do Senhor. Você não é testemunha de qualquer pessoa, não. Você está testemunhando a glória de Deus. Você está testemunhando, Laílson, aquilo que Deus fez na sua vida. A gente está testemunhando aquilo que Deus fez. A gente é testemunha vivas de Deus aqui na terra, meu irmão. Não vamos negligenciar o propósito que Deus nos deu. Não vamos fazer isso, meu irmão. Se Deus nos chamou para viver algo com Ele, vamos viver. Cícero, Deus me chamou para viver o que? Eu não estou entendendo nada do que Deus quer fazer na minha vida. Quero falar para você, meu irmão, eu e você jamais vai entender a obra de Deus, mas de uma coisa sabemos: o que Deus tem para a nossa vida é bênção. O que Deus tem para a nossa vida é bênção. Por isso eu quero dizer para você aqui hoje, meu irmão, mergulha mais. Mergulha por inteiro na obra de Deus. Se entrega por inteiro. Fala assim, eu quero me entregar por inteiro, eu quero viver os teus propósitos. Eu não quero, Senhor, estar apenas com a água no tornozelo, não. Eu quero ir até o topo, me cobre, eu quero mergulhar no teu rio, eu quero perder o controle. Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver para aquilo que o Senhor me chamou. Meu irmão, é você entender, se entregar por inteiro ao Senhor, que eu quero falar para você. Viver o propósito de Deus não é você ter mais controle na sua vida, mas é você entregar a sua vida, dizer quem controla a minha vida é Deus. Deus,
O que tem para fazer para Deus, Roberto, eu vou fazer. Se tiver que fazer sacrifício para Deus, eu vou fazer. Porque não é para homem, é para Deus. Isso é viver os propósitos de Deus. Meu irmão, não vamos andar longe do Senhor. Quantos de nós estamos aqui hoje? Nunca sentimos a felicidade que estamos sentindo agora. Nunca provamos, irmão, do que a gente está provando agora na presença de Deus. E por causa de pequenas coisas, por causa de pequenas adversidades que vem nas nossas vidas, a gente às vezes esquece de tudo que Deus fez e quer sair da presença de Deus. Esquece de tudo, a gente às vezes esquece de tudo que vivemos com Deus e fala para Deus, não dá mais. Se a gente for olhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, meu irmão, a adversidade que vem, as dificuldades que vem é muito pequena diante daquilo que Deus já fez, diante daquilo que Deus ainda vai fazer. Por isso eu digo para você, não fuja do propósito do Senhor. Não fuja daquilo que Deus te escolheu. Não fuja daquilo que Deus escolheu para você viver. Se você está hoje aqui, você fala, Cícero, está difícil vir para a igreja, está difícil fazer parte de uma célula, está difícil, Berto, eu ir para as células, ir nos cultos, está difícil eu vir na vigília. Quero falar para você, meu irmão, comece a orar a Deus, descubra o seu propósito em Deus, porque quando você descobrir o seu propósito, isso vai te trazer felicidade. Enquanto você não descobrir o seu propósito em Deus, isso vai se tornar um peso na sua vida. Enquanto você não descobrir para que você foi chamado, isso vai ser sempre um peso. Mas quando a gente descobre o nosso chamado no Senhor, isso não se torna mais um peso não, isso se torna a gente que começa a fazer por amor. Isso é motivo de felicidade. Quando a gente descobre o nosso chamado em Deus, quero falar para você, o trabalho não vai conseguir mais empatar, a gente está na presença dele. Quando a gente descobre o nosso propósito em Deus, as pessoas não vão atrapalhar da gente servir a Ele. Quando a gente descobre o nosso propósito em Deus, o nosso sono não vai tirar o momento de oração que a gente quer ter com Ele. Quando a gente descobre o nosso propósito em Deus, um Facebook, um WhatsApp não atrapalha da gente conversar com Ele. Quando a gente descobre o nosso propósito em Deus, meu irmão, quero falar para você todos os momentos de felicidade que a gente sabe que é na presença dEle. Mas isso quando a gente descobre o propósito em Deus. Por isso eu quero falar aqui para você hoje. Vamos abrir nosso coração para Deus, vamos entregar Ele mais por inteiro. Estava conversando com o Gabriel e o Berto hoje, a gente estava escutando uma pregação de Vegara, que o Berto colocou, do chileno. A gente prega o evangelho aqui, a gente pode pregar para qualquer um. O cara está pregando no Paquistão, onde ele for pego, ele vai ser morto. E a gente começou a falar, ele falou de uma parte lá que se eu não me engano foi lá no Paquistão mesmo, não esqueci agora, que falou que as pessoas lá iam dormia pagão e estava acordando cristão. Você sabe o que é você dormir, a pessoa deitar numa cama, sem conhecer a Jesus e já acordar cristã, durante a noite Jesus aparecer para ela e ela se converter? É o que está acontecendo. Em países perseguidos, pessoas tendo experiência com Jesus, deitar de uma maneira e acordar de outra. Dormir sem propósito nenhum e acordar com propósito. Deitar numa cama sem esperança. E quando acordar cheio do Espírito Santo, com esperança, com os sonhos, reavivada por Deus. Quero falar para você, a gente tem que se entregar a Deus por inteiro, meu irmão. É você chegar um dia que estiver desanimado e a glória de Deus vir sobre a nossa vida, o ânimo de Deus vir sobre a nossa vida. E Deus falar conosco, eu tenho um propósito na sua vida, meu filho, não para, você vai ver grandes coisas comigo. Mas para isso, para a gente viver isso, a gente tem que se entregar por inteiro ao Senhor. Para a gente viver isso, a gente não tem que viver uma mera crença, mas se entregar por inteiro, falar, Senhor, não é o que eu quero, não é os meus sonhos, é os teus sonhos, é o teu desejo, eu quero viver os teus propósitos aqui na terra. É você chegar, meu irmão, e entender, falar como Paulo falou, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É você chegar diante de Deus, você saber, meu irmão, que você está aqui na terra todos os dias travando batalha, mas você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Você está aqui, eu quero falar para você, todos os dias, a gente quer alcançar a vitória, a gente quer alcançar os nossos sonhos, Roberto. Quantos estamos aqui que a gente tem um sonho na nossa vida? Quantos estamos aqui que a gente tem projetos para nossas vidas? Temos metas para alcançar, mas sabe qual é o nosso problema, meu irmão, que eu quero dizer para você às nossas vezes? Que a gente tem metas para nossas vidas. Temos alvos para alcançar. E sabe o que é que acontece? Os nossos alvos a gente coloca de frente e o de Deus a gente coloca do lado. Primeiro os meus e depois o de Deus. Mas se a gente começar a fazer diferente, primeiro os de Deus e depois o meu, quando a gente alcança o de Deus, Deus realiza o nosso. Quando a gente coloca o de Deus na frente, falando, não é o meu, é o de Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer.
Mas muitas das vezes a gente coloca o de Deus do lado e queremos realizar o nosso. Sabe o que é que acontece? A gente não faz nenhum e nem outro. E perde de desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Quer desfrutar das bênçãos do Senhor? Coloque o propósito de Deus à frente do seu. Coloque Deus à frente de tudo. Falando, a partir de hoje, falando, Deus, não é os meus propósitos, é os teus propósitos. Porque eu alcançando os teus propósitos, eu estou alcançando os meus. Seu objetivo aqui na terra, meu irmão, o nosso objetivo aqui na terra não é estar aqui, não, Cícero, eu tenho que travar a luta todos os dias, lutando na força do nosso braço. Não é isso. Estamos aqui numa batalha, mas não é lutar na força do nosso braço. Gente, estamos aqui, irmão, você tem que entender que você temos que viver numa dependência de Deus. Temos que ter uma dependência dEle. Entender que dependemos dEle. E quando a gente começar a entender que dependemos dEle, e temos uma dependência do Senhor, e parar de lutar na força dos nossos braços, e começar a dar lugar ao Senhor, falando, Senhor, eu vou querer viver os teus propósitos. Eu vou querer viver o teu chamado. Quero falar para você, Alberto, porque pessoas hoje não estão, às vezes não lideram a célula. Porque pessoas não se tornaram líder de célula ainda. Porque Deus tem um propósito na vida dela para liderar, ser uma líder de célula. Deus tem um propósito para ser uma grande líder, um líder de célula. Viver algo poderoso de Deus, ser um discipulador, até ser um pastor. Sabe por que às vezes não está vivendo o propósito de Deus? Porque ela está olhando para ela mesma e está vendo a nudez dela. Está olhando para ela mesma e está vendo os defeitos dela. Parou de olhar para Cristo, irmão. Vamos parar de olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. E você não somos merecedor não, mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, vamos ver o propósito dEle. Se você todos os dias olhar para você, você vai encontrar imperfeição em você. Se todos os dias você começar a olhar para você, o diabo vai começar a falar para você, você não pode fazer isso porque você erra nisso, você erra naquilo. Como que você vai fazer? Quando o diabo começar a olhar para você, irmão, começar a colocar acusação, não olha para sua nudez, fala para o diabo, eu sou escolhido por Deus, eu fui consagrado por Ele, profeta às nações, então eu vou viver aquilo que Deus me chamou. Eu sei que eu sou imperfeito, mas Ele me escolheu. Eu não vivo através de mim, eu vivo através da graça do Senhor. Devemos entender isso, que não é através de nós, é através da graça de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os seus olhos.